Olá, meus irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui aos nossos estudos. E hoje nós vamos falar sobre pecados escondidos. O texto de Números 32 e 23 diz assim: Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Meus irmãos, muitas pessoas acreditam hoje que se ninguém souber dos seus pecados, eles vão estar seguros. Eles pensam que enquanto as suas falhas permanecerem ali ocultas aos olhos dos homens, não vai ter consequência. Mas a Bíblia ensina a gente, irmãos, que Deus vê todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. É a Ele que prestamos contas. Então veja, irmãos, o pecado secreto é secreto aos olhos dos homens e não aos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas. E o pecado secreto, irmãos, o pecado escondido, sempre vai trazer consequências. O contexto do nosso texto aí em questão, Números 32, vai ser uma advertência feita por Moisés a duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Elas prometeram ajudar ali na conquista da Terra Prometida antes de irem e se estabelecerem ali na sua terra, na sua herança. Então Moisés alerta eles que se elas, as tribos, não cumprissem a sua palavra, Deus iria responsabilizar e o pecado encontraria aquelas tribos. E esse princípio, irmãos, ele se aplica a todo crente que acha que pode viver em pecado escondido sem ter consequências. Então, nós vamos observar isso aí olhando a palavra do Senhor em alguns exemplos. A primeira coisa que nós vamos observar, irmãos, é que o pecado escondido, ele é visto por Deus. O salmista, lá no Salmo 139, versículos 7 a 12, irmão, ele diz que é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba ao céu, lá estás, se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Então, irmãos, não existe ali um lugar onde nós possamos nos esconder da presença de Deus. O homem, ele pode esconder o seu pecado das pessoas, às vezes ele pode até de si mesmo tentando se justificar nos seus erros. Mas Deus conhece, Deus, irmãos, ele vê todas as coisas. Alguns exemplos que nós temos bem claros na palavra de Deus, Adão e Eva, quando pecaram, o que que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi tentar se esconder de Deus, mas logo eles foram encontrados. O profeta Fujão, Jonas, conhecido como profeta Fujão, Deus alcançou ele aonde? Lá no ventre do peixe. Então, irmãos, antes de pensar em esconder o seu pecado, se lembre que Deus já sabe. Então, o melhor caminho sempre vai ser o quê? Vai ser o arrependimento, um arrependimento sincero dos seus erros. É isso que nós temos que fazer sempre. Outra coisa que vamos observar, irmãos, é que o pecado escondido sempre vai ter consequências negativas. O texto em questão, Josué capítulo 7, versículos 1 a 26, é um texto muito interessante. Não deixe de ler aí na Bíblia, porque ele vai esclarecer, irmãos, e mostrar um princípio muito importante hoje para nós, para o povo de Deus. A história conta que Acã, irmãos, entrou ali com um pecado secreto. Deus havia dito para Israel não pegar nada do povo que seria conquistado, e, e Acã fez isso, tá? Acã fez achando que ninguém ia ver. Então, essa passagem, ela mostra para a gente o quê? Que o pecado secreto, irmãos, não afeta somente o pecador, mas vai afetar todas as outras pessoas ali ao seu redor. Ele tomou para si aqueles objetos proibidos quando o povo conquistou Jericó e escondeu na sua tenda. Sabe qual foi o resultado? Israel sofreu uma derrota humilhante. E ele e sua família enfrentaram um julgamento de Deus. O texto de Josué 7, versículos 10 e 11 diz assim: Mas o Senhor disse a Josué: Levante-se,
Por que você está prostrado com o rosto no chão? Versículo 11: Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Olha só, um homem roubou, mas Deus fez o quê? Colocou o peso do julgamento sobre o povo. Deus disse: Israel pecou. Por que ele não lançou somente em Acã o pecado? Porque o pecado, irmãos, quando está escondido, o pecado individual, ele vai afetar todo o grupo. E sabe qual foi a consequência, irmãos? Acã lhe respondeu depois que ele foi desmascarado. Vi entre os despojos e tal uma bela capa da Babilônia, isso no versículo 21 de Josué 7, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Aí no versículo 24 e 26, o julgamento. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos. Olha só, a família de Acã sofreu por causa disso, sofreu o julgamento. E também os filhos e as filhas, os bois, o jumento, as ovelhas, os seus animais, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Jacó. Josué disse a Acã no versículo 25: Por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Então veja, irmãos, o pecado escondido, ele realmente é visto ali como algo completamente indesejável diante do Senhor. E o julgamento foi esse. Acã, toda a sua família, seus animais, tudo que ele tinha foi queimado. Tá, irmãos? Então veja que o pecado ele traz peso. O povo pereceu, o povo foi humilhado na batalha. O pecado, irmãos, abre portas. O pecado escondido abre portas para problemas espirituais, para problemas emocionais. O pecado, irmãos, pode ser ocultado por um tempo, mas sempre vai afetar sua comunhão com Deus e com os outros também. A outra coisa que nós vamos observar é que o pecado escondido será exposto. Aí em Lucas capítulo 12, irmãos, Jesus ele declara: não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Ou seja, o que é feito no secreto será trazido à luz. Se não for nessa vida, vai ser lá no julgamento final. De certa forma, vai haver vergonha quando o pecado é escondido, ele é exposto. Nós observamos alguns exemplos bíblicos aí. Por exemplo, o próprio Davi, o rei Davi pecou secretamente com Batseba, mas o seu pecado foi exposto publicamente. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 12, o próprio profeta dizendo a Davi que o seu pecado seria exposto, não ficaria encoberto. Outro exemplo que nós temos, Judas traiu Jesus pensando que o seu plano estava escondido ali, estava oculto, mas foi revelado e teve um fim trágico. O próprio Senhor Jesus Cristo diz a Judas que ele sabia do seu plano maligno ali que de o trair. Então, irmãos, o melhor caminho é não tentar esconder o pecado, mas expor diante de Deus em arrependimento. Lembra disso, primeiramente ao Senhor. A outra coisa, irmãos, que vamos observar é que o perdão de Deus ele está disponível. Olha só, já vimos aí nos textos anteriores, em slides anteriores, que o que nós devemos fazer em relação a pecados ocultos? Pedir o perdão de Deus. Para que eu possa pedir o perdão de Deus, irmãos, antes de tudo, eu preciso reconhecer que eu estou errado, que eu estou pecando. E reconhecer, meus irmãos, que isso não agrada a Deus. E isso é arrependimento, é eu reconhecer que eu errei e mudar de atitude, mudar o meu pensamento, mudar a minha mente. E aí sim, eu estou pronto para confessar diante do Senhor o meu erro, o meu pecado. Tá? 1 João 9 é um texto bem conhecido, onde o apóstolo ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar. E não somente para nos perdoar, mas para nos purificar também de toda a injustiça. Então, irmãos, Deus ele não quer expor o pecado para condenação, mas ele quer levar o homem ao arrependimento. Por isso, se confessarmos nossos pecados, o texto nos ensina que ele é fiel e justo para perdoar. Então, irmãos, a restauração ela vem quando deixamos a mentira e buscamos a verdade.
Provérbios 28:13 nos ensina esse princípio interessante. Diz assim, ó: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, enquanto eu estiver escondendo o meu pecado, nada vai dar certo na minha vida, irmãos. Meu casamento, a minha família, os meus bens, meu trabalho, a minha mente, tudo isso vai estar sofrendo, não vai prosperar. Mas o texto diz que quem confessa e abandona recebe misericórdia. Então, meus amados irmãos, hoje é tempo de abandonar o pecado oculto, o pecado escondido. Procure, busque a graça de Deus. E concluindo, meus irmãos, o cristão que peca escondido, ele pode até enganar outras pessoas, mas ele nunca pode enganar ao Senhor Deus. O seu pecado vai trazer consequências. Cedo ou tarde ele vai ser exposto, mas Deus está sempre pronto para perdoar, para restaurar aqueles que se arrependem genuinamente. Então eu pergunto para você: existe algo que você precisa confessar a Deus hoje? Não espere que o pecado escondido destrua a sua vida, destrua a sua família, destrua os seus planos e objetivos. Lembra o que disse Provérbios 28 e o versículo 13: quem oculta não prospera. Meus amados, que Deus os abençoe. Compartilhe essa mensagem para os seus conhecidos, seus contatos, nas suas redes sociais e possamos espalhar cada vez mais a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Não esqueça aí de compartilhar o vídeo, de dar aquela curtida. Que Deus esteja se sustentando a sua vida e a sua família e o seu ministério. E até o próximo vídeo, com a permissão do Senhor.